E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês, como eu tinha prometido no vídeo anterior, o cronômetro desse relógio aqui. Esse modelo aqui, galera, é o relógio Casio WS 1400H. Esse relógio aqui, galera, ele tem um cronômetro meio que dedicado à marcação de tempo e tal. Por isso que eu optei por fazer um vídeo à parte só para falar desse cronômetro aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O cronômetro desse relógio aqui, galera, ele marca o tempo decorrido, tempo de volta, tempo intermediário, os tempos dos dois primeiros colocados, os tempos de volta e os tempos intermediários. Esses dados todos são salvos na memória do relógio. Como você está vendo aqui, ó, ele tem 60 espaços, né, 60 slots, para que você consiga salvar esses registros que você acabou de fazer. Ele também tem um intervalo de medição de 99 horas, 59 minutos e 59 segundos. O que vai acontecer se você, por um acaso, deixar esse relógio aqui, ó, com o cronômetro ativo, até chegar no limite dele, que é esse que eu acabei de citar? O relógio simplesmente vai reiniciar a cronometragem, né? Ele vai chegar no máximo dele, vai zerar e vai voltar aqui, ó, vai começar a contagem de novo. Vou zerar aqui. Uma explicação rápida aqui do que é cada um dos modos, tá? Tempo de volta é o tempo decorrido para cobrir um segmento específico de uma corrida, como uma volta ao redor de uma pista, né? Você tá aqui, você quer saber quanto tempo você vai demorar para dar essa volta completa ao redor de uma pista, de um espaço, enfim. Quanto tempo você demora para fazer uma volta completa. E o tempo intermediário é o tempo decorrido desde o começo de uma corrida até um determinado ponto, né? Tempo daqui até aqui. Quanto tempo você demora para fazer esse espaço aqui. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que é essas funções. Eu fiz aqui um roteiro rápido aqui, acreditando que esse é o jeito mais simples para fazer com que vocês compreendam, tá? Então, vamos lá que eu vou começar agora. Então, galera, vamos lá. Começando do básico aqui, tá? A cronometragem simples, básica, padrão que todo mundo conhece. Tá aqui, ó, o cronômetro tá zerado. Start, deu início a contagem, né? Stop, parou, é o tempo que você tem. E aqui é o reset. Essa é a contagem padrão, simples, básica, que tem em todos os relógios aí, na maioria deles pelo menos, vem esse cronômetro aqui, que é o basicão, só para você saber quanto tempo demora você fazer uma cronometragem simples de alguma coisa. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês como que vocês utilizam o cronômetro para tempo decorrido, beleza? Quando tiver todo zerado aqui, primeiro você tem que selecionar o modo que você quer usar. Então você vai pressionar aqui, ó, o botão Lap Reset, pressiona, reparem que aqui em cima tá aparecendo escrito LAP, tá vendo? LAP, tá vendo, ó? L-A-P. Aqui indica que você selecionou o modo de tempo decorrido. Para dar início à cronometragem é simples, aqui, ó, Start Stop, deu início, começou a cronometragem que você precisa. Reparem que enquanto a função está em ação, os dois mostradores, superior e inferior, eles vão exibir exatamente o mesmo tempo. Agora você vai pressionar aqui, ó, esse botão, você vai registrar a volta, igual está escrito aqui em cima, ó. Pressionou, ó, ele registrou a volta, o tempo registrado, o número da volta e o cronômetro está em ação por trás, em segundo plano, viram?
Você apertou aqui, ele faz aquele registro, te mostra ali por cerca de 8 segundos o tempo que você acabou de registrar, e depois solta a tela novamente. Ele fica pausado, congelado ali, só para você perceber, para você ver o tempo que ele registrou, que fica indicado aqui, e o número da volta logo abaixo. Se você quiser marcar uma segunda volta, é a mesma coisa, ó. Pressiona aqui, ó, volta 2, o tempo ali em cima, daqui a pouco ele volta de novo a marcar, ó. Ele fica ali, ó, viu? Voltou. Ele fica cerca de 5 a 8 segundos congelado, mas não significa que o cronômetro parou. O cronômetro está em segundo plano, funcionando normalmente. Ele só congela para você poder fazer a consulta. Terminou de fazer a sua cronometragem, você vai apertar aqui, ó, Start Stop, aí sim o cronômetro parou e vai ficar travado na tela que você acabou de pausar ele aqui. Agora, para você poder zerar, é só você pressionar aqui, ó, o Lap Reset, ó, você zerou. Esse processo que eu fiz já foi salvo na memória do relógio, galera. Já está salvo lá, eu vou mostrar para vocês os registros que eu acabei de fazer. Mas, de qualquer forma, o relógio já salvou. A partir do momento que você apertou aqui o Lap Reset, ele já registrou aquele dado e já salvou na memória. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para cronometrar o tempo decorrido com tempos intermediários. Ainda aqui, ó, quando estiver marcando 000, você vai pressionar aqui, ó, o Lap Reset, igual você fez anteriormente. Só que aí vai aparecer Lap aqui em cima, você pressiona de novo, agora apareceu SPL, que é Split, aqui embaixo, ó. Tomara que dê para ver, porque o módulo é negativo e a letra é bem pequena, tá aqui, ó. Apareceu escrito aqui, ó, Split. Então, isso está indicando que você ativou o modo de cronometragem de tempo decorridos intermediários. Para dar início é normal, aperta aqui, ó, deu início à contagem. Reparem novamente que os dois mostradores vão exibir os mesmos dados exatamente. Em cima e embaixo vai mostrar a mesma coisa. Agora eu vou fazer o registro aqui, ó. Você vai apertar o Lap Reset, você vai apertar, ele vai registrar a função que você, a cronometragem aqui, vai exibir para você durante alguns segundos e vai continuar a marcar normalmente, ó. Viu? Split número 1, tempo, ó, as setinhas mexendo aqui, isso indica que o cronômetro está funcionando normalmente. Ele vai voltar, viu? Voltou. Se você quiser adicionar um outro tempo, é a mesma coisa, ó. Pressiona aqui, ó, Split número 2, o tempo, e ele vai voltar a exibir o cronômetro novamente. O fato de você ver aqui, ó, esses pontinhos piscando, indica que o cronômetro está funcionando, ele só não está aparecendo no primeiro plano aqui, ó. Split número 3, ó, piscando, um número congelado aqui para você fazer a consulta, e o cronômetro está girando em segundo plano normalmente. Agora você já terminou de fazer o seu registro, você quer parar, ó, pressiona aqui. Agora sim eu parei o cronômetro, agora eu vou zerar, é só apertar aqui, ó. Viram? Zerei o cronômetro, tá feita a marcação. Agora, galera, vamos fazer uma suposição aqui, tem dois atletas na pista, você quer marcar o tempo dos dois. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar aqui, ó, vai deixar aqui no Split e você vai dar o Start, ó. Deu Start, o primeiro corredor saiu. Aí beleza, o primeiro corredor cruzou a linha de chegada, você aperta aqui, ó, Lap Reset, registrou o tempo do primeiro corredor, 20 segundos, igual tá aqui. E o cronômetro vai voltar, o cronômetro tá funcionando, viu? Tava em segundo plano, e aí vai embora, girando. Agora, galera, o segundo colocado vai cruzar a linha de chegada, então você vai apertar aqui, ó, Start Stop, não vai apertar Lap Reset, você aperta aqui, ó, viram? Parou o cronômetro. Aí agora está aqui sendo exibido o tempo, né, que ele demorou para cruzar a linha de chegada, e aqui em cima está a diferença de tempo entre o primeiro e o segundo colocado sendo exibidas aqui em cima. E aqui embaixo é o tempo do
segundo colocado, nesse exemplo que eu acabei de dar, né, de corrida de 2 pessoas. Agora, galera, vocês querem consultar os dados que vocês acabaram de salvar na parte do cronômetro. Você vem aqui, ó, vai navegando, já viram? Ó, ele aparece já aqui para vocês. Aqui você consegue fazer a consulta dos dados, né, que vocês acabaram de salvar, tá vendo? O número da volta, o tempo, vê aqui, ó, número 12, ó, a data, você consegue ver, ó, vou pressionar aqui, você pressionando o botão superior esquerdo, você consegue navegar entre os diversos registros que você tem aqui no relógio, tá vendo? Olha lá, ó. Vou botar aqui no número 1, viram? Os registros ficam aqui e você pode fazer a consulta do seu tempo normal, ó. Botar aqui, ó, número 5. Viram? Vocês podem fazer a consulta normalmente. Agora você quer apagar um registro, você vai pressionar os 2 botões em simultâneo, ó. Pressione e segura até ele apagar, ó, viu? Apagou o número 12. E assim você vai fazendo até zerar todos os arquivos da memória do relógio ou um número em específico. Aí fica a seu critério como que você vai fazer. Tá vendo? Agora eu só tenho 9 registros e assim por diante. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição, que são vários links importantes para você conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link vai estar aqui na descrição e deve estar aparecendo aqui do lado também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!